urgências em niños, tá bom? Vocês já viram essa aula com vocês, os companheiros, né? Quem foi que apresentou? Qual foi o grupo? Ah, sim, lembro. Tá bom. Las fracturas pediátricas son fracturas que tienen una característica particular. El tiempo de evolución y el comportamiento es un poco diferente de los adultos, ¿tá bom? ¿Por qué? Porque ellos están en fase de crecimiento, de desarrollo, ¿tá bom? Anatomía es diferente. Ellos tienen cartílago de crecimiento llamado cartílago epifisiario, ¿tá bom? Entonces tenemos una epífisis, una metáfisis, una diáfisis, y entre la metáfisis y la epífisis tenemos un cartílago, ¿tá bom? Que vai fazer a função de elongar el hueso, crecer, ¿tá bom? En los niños existe un desplazamiento de ese cartílago y eso le vamos a llamar de epifisiolisis, ¿tá bom? Es cuando el cartílago de crecimiento es desplazado, ¿tá bom? Isso tem que ser corrigido por urgência, tá bom? Por quê? Porque ele vai condicionar o futuro desarrollo do hueso del niño, tá bom? Vai se chamar então epifisiolisis. Generalmente há uma epifisiolisis congênita na cadeira, tá bom? Vocês lembram que eu falei que tem duas manobras semiológicas pediátricas, Ortolani e Barlow. O que eles fazem é procurar isso no recebimento do bebê. Vamos por os pediatras a hacer isso. Eles recebem al bebê, le hacen sus primeros auxilios, le ponen su vitamina K, etc. y hacen las maniobras para ver si no existe esa luxación al nacimiento. Si existiera, hay que ponerle un yeso peripédico, hay que reducir essa luxação, esse desplazamento e colocar um gesso periférico para a criatura, bom? Para que é por isso que os niños são diferentes às urgências, tá bom? Porque o tempo de evolução é diferente. Eles curam muito rápido, tá bom? O resultado aí? Vamos ver. Então, o resultado das manobras de redução são mais aceitáveis, tá bom? No adulto, a gente tem que corrigir, não dá para melhorar, né? Tá bom. No adulto, a gente tem que fazer uma redução mais restrita, tá bom? Porque ele não tem esse período de adaptação, tá bom? Porque ele já cresceu tudo, já temos uma anatomia bem desarrollada. Está muito ruim, né? Vai jogar? Graças. Então é isso, tá? A gente tem que ser mais estrito com o adulto enquanto a redução não é tão aceitável quanto as crianças, tá bom? Na criança, se você deixar do lado o outro, não tem problema, porque ele vai se adaptar, tá bom? Ao crescimento. Então, praticamente, essa cicatriz não vai ser percebida quando ele crescer, tá bom? É por isso que é diferente, tá? Vocês, os companheiros que vocês falaram sobre essa tabela, é uma classificação de Snyder-Harris, tá bom? Essa classificação o que faz é dividir os tipos de lesão a nível do cartílago de crescimento, tá bom? O tipo 1 é simplesmente um desplazamento, um desprendimento do que seria a epífisis da metáfise, tá bem?
não tem uma fratura propriamente dita, ou seja, não está afetada o cartílago de crescimento, tá bom? O desplaçamento é tipo horizontal. O tipo 2, ele tem já uma fratura metafitária, tá bom? O traço de fratura entra a nível da epífise, ou melhor dito, da metáfise, e o traço vai para cima, tá bom? Afetando a porção óssea da metáfise. O tipo 3, ele se estende hasta o nível articular, ele vai também entrar em sentido transversal à físis, mas ele chega na porção articular, ou seja, ele atravessa a parte articular, tá bom? O tipo 4 ele não tem mais essa entrada horizontal a nível da físis, senão que ele é uma fratura em sentido vertical, afetando tanto a porção articular como a metáfise, tá bom? E por último temos o tipo 5, que é a compressão, que a gente falou que não tem mais nada de fazer, tá bom? Ele é uma compressão axial, tá bom? Geralmente é resultado de caídas de altura, da própria altura, ou inclusive altura considerável, em onde o mecanismo é uma compressão. Então, pode ser caída em bipenetração de uma altura, uma árvore, por exemplo, em onde ele sofreu um aplastamento dessa física, tá bom? Isso já não tem mais como solucionar. A única coisa que a gente vai fazer é corrigir o defeito que vai ser causado por essa compressão. Isso vai ser visto ao longo de vários anos, tá bom? Quando a criança cresceu e a lesão é mais evidente, tá bom? Geralmente esse tipo de fraturas não é visível no momento, tá bom? O raio-x não é suficiente para a gente ver a compressão desse cartílago de crescimento, tá bom? E pode passar desapercebido, tá bom? Isso que é o problema. A gente só consegue ver quando o defeito já está estabelecido, tá bom? E a gente faz cirurgias ortopédicas para corrigir esse defeito provocado por essa lesão tipo aplastamento, tá bom? Você não sabia, vai cair a classificação do estado grafado. No mais provável que caia é o tipo 5, tá bom? Certo? Já está falando tudo. Bueno. Si nuestro posterior que está mucho más vascularizado, por eso él se regenera mucho más rápido. Porque você tem que ter um olho muito treinado para você ver a diferença de um cartílago epifisário lesionado e normal. Ele é imperceptível. É muito duro. Muitas vezes a gente olha, ele teve um traumatismo a esse nível, você olha o raio-x e não vê nada. E você deixa passar, você manda para casa sem problema, mas ao correr do tempo, você vai ver o resultado dessa lesão. É só uma cirurgia corretiva. Já que você não tem mais nada para fazer. Professor, Fala. o tratamento da perna está não, né? Tratamento nos vinhos, por exemplo. Isso é errado não. Porque no livro fala que só 3 e 4, assim, você não é cirúrgico, mas aí você vai ter várias metodologias para você corrigir ele, tá bom? Mas não precisa saber. Melhorou o problema. Eu não ouço muito bem, mas você sabe. Aí vai ficar melhor, não? Melhorou. Tá bom. Certo. A propriedade elástica dos ossos também ajuda isso, tá bom? O que a gente tem que ter em conta é que os níveis geralmente são utilizados materiais flexíveis, tá bom? Você tem que ter em conta que para os outros lados a gente não pode utilizar material com o mesmo que adulto. Por quê? Porque a gente tem que lesionar ou vai lesionar o cartílago epifisário, tá bom? Suposição, uma fratura de tíbia, a gente não pode
funcionar cirurgicamente como uma haste intramedular, como se fosse um adulto. Por quê? Porque a haste intramedular a gente começa na TAT, vocês lembram que é a TAT? Tuberosidade anterior da tíbia, tá bom? Aí começa o início do clavo intramedular, tá bom? Se a gente fizer isso no ninho, a gente vai estar lesionando o cartílago do crescimento. Por isso eles utilizam clavos flexíveis tipo 10, porque ele entra pela lateral sem afetar a física, tá bom? É mais ou menos isso que você tem que saber, tá? Bueno, nas fraturas de clavícula, praticamente 100% delas nas crianças são conservadoras, tá bom? É muito difícil a gente operar uma criança por fratura de clavícula. A maioria delas é conservador com o quê? Com cabestrilho ou ticoial, tá bom? 30 dias com cabestrilho é suficiente para a correção da fratura, ok? Se são menores de 6 meses, a gente mobiliza com a própria roupa. Se são maiores de 6 meses, a gente utiliza cabestrilho tipo simples, tá bom? O raio-x vocês sabem como pedir? AP e axial. AP para a gente ver de frente e axial para a gente ver de cima, para ver o nível de desplazamento anterior-posterior, tá bom? Quais são as indicações cirúrgicas para uma fratura de clavícula? Isso é importante, tá? Quando ele é fratura exposta, por quê? Porque eu já vou ter que fazer o toalete cirúrgico. Então eu aproveito esse procedimento cirúrgico para eu limpar a ferida e ao mesmo tempo fixar a fratura, tá bom? Geralmente a gente utiliza hilo de Kirchner, fio de Kirchner, a chegar para as fraturas expostas em crianças, ok? É uma fixação percutânea que a gente faz, tá bom? Quando tem lesão vascular, o que se encontra por debaixo da clavícula? É uma artéria, uma veia, né? Como chama? Mas como chama a artéria? Hã? Cima e baixo. É isso que eu ia saber. É assim que clava. Então, ele passa em cima da primeira, segunda costilha. Vale? É debaixo da clavícula, em cima da primeira costilha. Tá bom? Vocês lembram do tubarão de Listra? Não. Tá bom. Certo, mas é a subclave, tá bom? Perfeito. Acordamento maior a 12 centímetros. O que significa isso? Quando ele está cavalgado, um em cima do outro. E se acortou a clavícula, a gente faz comparação com o outro lado, tá? Parálise de trapézio, tá bom? E dissociação escapulotorácica, que quando é uma diskinésia escapulotorácica, tá bom? Fratura de húmero. Diskinésia escapulotorácica. Ou disrelação entre a articulação escapular com a caixa torácica, tá bom? La fratura de húmero, tá bom? Ela tem muita incidência em ninhos maiores de 3 anos. Tá bom? Qual é o raio que a gente vai pedir? AP, tá bom? AP e lateral. Mas geralmente a gente não faz AP, porque é difícil mobilizar uma fratura de húmero para fazer o lateral, tá bom? Qual é o tratamento nesse caso? A maioria das vezes vai ser conservador de novo, tá? Através de quê? Através de uma férula em U ou um cabestrilho, tá bom? Hoje em dia já não utilizamos mais férula em U. Em que consiste a férula em U? É uma posição mais ou menos assim, como um cabestrilho, mas a férula vai desde o ombro, baixando até o codo, o cotovelo, e ele vai passar por debaixo do braço, até a axila, tá bom?
É uma metodologia que a gente não utiliza mais, a gente utiliza hoje em dia um imobilizador de ombro com suporte laterais, ou que ele faz assim, como um cabeceiro normal, mas ele tem uma cinta de novo, que vai pegando o perímetro do tórax, tá bom? E ele fixa para não fazer isso, tá bom? Isso é a melhor escolha. E tem pediatra, tem tamanho pequenininho para criança, tá bom? Fratura de colo, aí entramos em uma questão da fratura de Garland, tá bom? Vocês lembram da classificação de Garland? Seus companheiros ficaram muito bem. Tá bom? Quando a gente fala de fratura de codo em crianças, esse tratamento quirúrgico, na maioria das vezes, vai depender de que Garland a gente está falando, tá bom? Garland 1 é conservador. Garland 2 a gente tem que ver bem o raio-x para analisar e decidir se vai ser conservador ou cirúrgico, tá bom? Garland 3 já é cirúrgico e 4 já é cirúrgico, tá bom? Tem algumas variações na classificação. Geralmente, o mecanismo de lesão é hiperextensión, tá bom? Em flexão, ok? Manejo de urgências. A gente tem que analisar o raio-x. É uma supracondília e a gente tem que preparar o paciente para quirófano, tá bom? E lembre que são crianças, tá bom? A gente tem que ter toda uma série de estudos pré-quirúrgicos, uma avaliação pelo pediatra e uma autorização pelo pediatra para fazer a cirurgia, tá bom? Então não é tão sensível. E tem que ser corrigido no momento, é uma urgência, tá bom? A gente não pode esperar o dia seguinte, nem dia, nem 3 dias para operar. Sim. O que é indene, professor? Internet, sem lesão, sem alteração. Por quê? Porque falava desplazada por cortical posterior indene. Então, não sei, né? A cortical posterior não foi afetada. Possivelmente esse é uma Garland 2. Garland 3 sim, já afeta as duas corticais. Em Garland 4 é uma variação simplesmente no sentido medial ou lateral. Esse 4 não tinha. Como é que é o 4? No livro não tem. Ele é uma atualização, tá? Vou explicar. Aqui tem um desenho, esse desenho não é tão bonito, mas é esquemático. Eu não me consigo ajudar o quadro, por isso não dá para ver tão bem. É mais ou menos assim. Garland 1. Bom, fratura então. Supracondília. O que significa supracondília? Por em cima do côndilo humeral, tá bom? Olhando de perfil, ele é mais ou menos assim, tá? Esse é o côndilo e esse é o corpo. Vamos fazer mais grande. Tá? Quando a gente tem uma fratura supracondília, significa em cima do côndilo, tá bom? A gente tem uma Garland 1, quando tem um traço de fratura e ele não está desplazado, tá bom? Isso pode acontecer, geralmente acontece, e ele é tratamento conservador. Esse tipo de fratura, o corpo tem tendência a reaccionar muito, então ele faz muito processo inflamatório, ele incha bastante. Então, o melhor tratamento nesse caso é férula. Por que a férula? Porque você tem como controlar esse edema marcado. Se você colocar um gesso fechado, tem muita probabilidade que ele faça um síndrome compartimental. Então você coloca uma férula, que é muito melhor, você explica para a mãe, tem que explicar bem para a mãe o que está acontecendo, que é uma fratura relativamente grave, mas ele não está desplazado. Por isso a gente vai utilizar uma férula como para conter essa fratura e como tratamento conservador, tá bom? Mas a criança não pode correr, não pode cair de novo, tem que prestar atenção, tem que voltar em 3 dias para ver de novo como está, tá bom? Se isso se desplazar, é quirúrgico, tá bom? Certo?
O Garland 2 é mais ou menos assim, parecido, tá bom? Só que ele tem uma cortical anterior é afetada. Não chega, a fratura não chega a afetar a cortical posterior. Tá bom? E ele fica mais assim, abertinho, tá bom? Por isso que a posterior estava indêmica, tá bom? Cortical anterior afetada e cortical posterior está sem afetação, tá bom? Esse seria o 1, esse seria o 2, tá bom? Consegue ver que a posterior não está afetada. O tipo 3 é a afetação já da cortical anterior e da cortical posterior, tá bom? Então vai ser tipo 1. Esse daqui é o tipo 2. Esse já é o tipo 3. E onde já foi afetada as duas corticais, tá bom? Já temos esse tratamento bem marcado, ok? O tipo 4, que é uma variação nada mais do tipo 3, tá bom? O tipo 4 é quase o mesmo. Só que ele tem um desplazamento para medial ou para lateral. Isso olhando de trás, tá bom? Significa que eu vou ver dois desplazamentos. Isso é de perfil, mais ou menos assim vai ser olhando de trás. Ele vai estar desplazado ou por um lado, ou vai ficar desplazado para o outro lado, mais ou menos assim. Tá bom? Ele pode vir para medial ou pode vir para lateral. Tá bom? Essas fraturas são corrigidas por uma manobra indireta. Tá bom? A gente não precisa abrir o foco de fratura, a não ser que você não consiga resolver isso de forma direta. Mas o que significa isso? São manobras para redução. Tá bom? E a gente faz uma tração, rotação, tá bom? Externa, rotação interna, e depois fazemos uma manobra que é girar praticamente o antebraço, fazer um giro no antebraço, tá bom? E uma compressão nesse sentido, assim, tá bom? Oi. Suprafondilha, todas são suprafondilha, tá bom? É fratura de couro, o mais comum em meninos. Esse tratamento do ferro é só Só no tipo 1. Tipo 2 você já tem que evaluar de novo. Está muito desprezado? Não está muito desprezado? Então, por geral, o tipo 2 é quirúrgico também. Mas, tá aí, poderíamos ver em conservador também. Doutor, Fala. 3 afeta as duas questões. Cortical. Cortical anterior e cortical posterior. Tá bom? Professor, quem faz a cirurgia para Oi? qual é o método de redução? São manobras indiretas, tá bom? O que é que a gente faz? A gente tem que tentar reduzir. Espera só, tá? Posso quebrar? É mais ou menos assim. A gente fica puxando por um tempo, tá bom? Ele vai ceder, a musculatura vai ceder e ele vai voltar no lugar, tá? A gente faz isso e depois faz um giro fazendo assim, seria uma pronação, né? E fazendo isso daqui. Aí, a criança vai ficar assim. Então, com o bracinho assim mais ou menos. E aí a gente trabalha aqui no corpo, tá bom? A gente coloca fio de Kirchner, ou ilha de Kirchner, de forma percutânea, tá bom? Tem que ser cruzado, né? Para dar mais estabilidade, tá bom? A gente pode colocar 2 por lateral, tá bom? Ou um por lateral e outro por medial. Só que para o medial você tem que ter cuidado de novo. O que passa por aí? Máximo artéria ou? Nervo. Nervo? Não. Aí falava, nervo cubital. Tá bom? Então tem que ter cuidado para não perfurar, para não lesionar de novo o nervo. Tá bom? Por isso a gente faz sempre por lateral. Pode ser duas em paralelos, tá bom?
O que a gente fixa? A gente fixa as corticais, tá bom? A gente chega, vamos ver se nós temos uma imagem para vocês verem. Mas é isso, é uma manobra indireta, ela não é fácil de fazer. Se você não tem prática, você não vai conseguir. Você tem que treinar sempre com as crianças. A gente teve um problema no hospital onde eu trabalho com os residentes. Por quê? Porque no hospital onde eu estou trabalhando agora, não se aceitam crianças e não é fácil. Então, o tratamento: imobilizar com gesso, brachipalmar, garra tipo 1 ou férula brachipalmar em garra tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Por que ele coloca cá gesso em garra tipo 1? Porque ele vai utilizar como tratamento conservador. Tá bom? Só que a gente recomenda não utilizar gesso, utilizamos férula. Por que eu expliquei? No garra tipo 2, tipo 3 e tipo 4, ele está falando para utilizar férula brachipalmar. Por quê? Porque ele vai ser momentâneo, tá bom? Vai estabilizar durante a estadia do paciente entre os gessos. Depois ele tem que subir em quirófano, fazer o procedimento e descer já operado, tá bom? Só por isso. Aí tá, tendo em conta a síndrome compartimental e fraturas e coisas, tá bom? Certo. Aí tá, o que está falando? Isso é cruzado, isso é em paralelo, tá bom? Pode ser aberto ou pode ser fechado, ok? Isso daqui que é o problema, quando a gente faz por medial e por lateral. Por quê? Porque por medial a gente tem um nervo chamado nervo cubital. Exatamente. Garra tipo 1 é conservador, garra tipo 2 já a gente pode evaluar se é conservador ou quirúrgico, e tipo 3 e tipo 4 não irem conversa, é quirúrgico, tá bom? Via fixada de decúbito e rádio, tá bom? Vocês lembram do caso clínico de uma velhinha de 80 anos que teve fratura de via fixada de rádio cúbito? Qual era o tratamento? Cirúrgico. Por que a gente não aceitou fazer conservador? Porque ele é uma articulação, é um tipo de como é que fala? Membranosa? Como fala a articulação membranosa? Hã? Não. Sindesmose. Ela é uma sindesmose. Então, ela estabiliza a pronospinação, tá bom? Quando estão afetados os dois ossos radiocúbicos, aí é difícil a gente controlar a redução, portanto a gente faz quirúrgico, tá? Nos ninhos, isso cambia de novo. A maioria das vezes tratamento conservador de novo, tá bom? Essa que é a diferença. Imobilizador com férula, ou gesso brachipalmar e cabestrilho, tá bom? Mais frequente é em terço médio distal e sempre temos tempo de raio-x AP e lateral, ok? Nas crianças é mais fácil e mais tolerável essa angulação que eu falei. Por isso que a gente pode utilizar tratamento conservador nas crianças, tá bom? Porque o ângulo não é tão importante, bom, a redução não é tão importante, porque ele vai se adaptar ao crescimento, tá bom? No adulto isso já não acontece. Fratura de terço distal do antebraço. Aqui a gente tem uma fratura, tá bom? Qual poderia ser essa fratura? É incompleta? Talho verde, pode ser? Sim. Parece, né? Começa aqui e uma das corticais está dentro, tá bom? Esse pode ser um tipo Taurus também, tá bom? Qual a característica de fratura tipo Taurus? É o Taurus. Compressão. É uma compressão, ele faz como se fosse uma protrução para a cortical, tá bom? Ele vem assim, aqui está a fratura, e ele faz como se fosse uma massa saindo da cortical. Ele fez uma leve
convexidade. Tá bom? Isso é o tipo todos, tá bom? Que está aqui mais ou menos. Então, você consegue perceber uma bolinha. Isso é característico do tipo todos. Tá bom? Talho verde, qual é? Quando quebra tudo. Uma das corticais está íntegra. Tá bom? Esse vai ser tratamento conservador ou quirúrgico? Conservador. Vocês podem inclusive deixar bem angulado aqui, não vai ter nenhum problema, tá bom? Vocês puxam, tratam de fazer redução, colocam um gesso, raio-x de controle. Se não ficou 100%, não tem problema, tá? Você explica para a mãe que isso não vai trazer nenhum problema, tá bom? E vocês fazem o controle periodicamente. É muito importante você chamar o paciente pediátrico a uma semana, a los 15 dias, e depois já pode ser mais espaciado, tá bom? Porque a uma semana é importante você ver sim ou sim. Primeira fase. Pode ser compartimental, outra coisa, outro conceito? Primeira fase da recuperação. Desplazamento secundário. É isso aí, desplaçamento secundário, tá bom? Você tem que controlar porque o gesso é anti-inflamatório, tanto o ferro como o gesso fechado. Então, no momento do acidente, o membro do paciente vai estar todo, como eu falo, vai estar inchado. Quando ele for para casa, descansar, tomar analgésico, anti-inflamatório, isso vai baixar, fazendo com que o gesso não fique mais justo. Ele vai mover-se dentro desse gesso e vai causar um desplaçamento secundário. Isso é muito importante nas crianças. Se houver esse desplazamento secundário na criança, a gente tem que operar, tá bom? Vai ser muito difícil utilizar um método da vida conservador. Vou ter que trocar de metodologia, tá bom? Fratura retícula inferior, cadeira e pelvis. Quando a gente tem uma fratura de fêmur, principalmente, que é um hueso largo, forte, temos que descartar ou maltrato, tá bom? Ou um acidente bastante feio, ou uma cinética alta, ok? Nas fraturas de pelvis, raros uma caída lateral ou acidente de trânsitos, evaluar sempre o risco vital. Nesse caso, o membro já não é tão importante, tá bom? Primeiro vai ser a vida do paciente. O pediatra tem que estar aí cerca, fazendo todo o processo de atenção para o traumatismo crânioencefálico, tórax, tá bom? Abdômen. O risco vital é o mais importante nesse caso. O risco vital, o risco de vida, tá bom? Os membros ficam para um segundo plano já, tá? Casos especiais são a epifisiolise e fêmur proximal. O que significa isso? Epifisiolise. Oi? Desplaça o cachorro epifisado. É um desplazamento do cartílago epifisado, tá bom? Isso é considerado uma urgência e a gente tem que colocar no lugar. Ok. Dijimos evaluar risco vital, solicitar raio-x AP, cadeira, músculo e lateral. Sempre que for um politrauma ou um acidente de moto, a gente tem que ver por sistema, tá bom? Evaluar traumatismo de crânio, evaluar lesão no tórax, lesão na pelvis e uma série radiográfica, tórax, pelvis e a área afeta, tá bom? AP e lateral. Dice TC de pelvis y cadera en todos los cortes y con reconstrucción en 3 dimensiones. ¿Bien? Hay que ver por un especialista en niño. ¿Okay? Entonces, fracturas de fémur, dijimos que son resultado de alta energía. ¿También? Cuando es de baja energía, a gente tem que pensar en mal trato. Solicitar siempre raio-x, ya dijimos, AP y lateral del muslo, donde tienen que ver las dos articulaciones, el proximal como el distal. Para a fratura de fêmur, o que a gente utiliza para imobilizar? Tração ou meio gesso?
partes blandas. É muito melhor no fêmur utilizar tração de partes blandas, ok? De la tibia, son los más frecuentes accidentes de tránsito, también puede ser actividades deportistas, como por ejemplo la abulsión de la teatro. ¿Qué significa abulsión? Fratura abulsión é quando uma porção do osso é fraturado e é desplazado. Por quê? Pelo tendão que se está insertando nesse osso. Tá bom? Vocês sabem que a TAT se chama tuberosidade anterior da tíbia. Tá bom? Que ligamento se inserta nessa TAT? Rotuliano, exatamente. Então, se eu tenho uma fratura, avulsão da TAT, significa que meu rotuliano está puxando ele para cima e está desplazando essa fratura, tá bom? Certo? Em tobillo a gente vai utilizar que classificação? Weber para adulto. Para criança? Não. A gente falou para cima. Schotter. Schotter Harris? É isso que você está falando? É isso daí mesmo. Como que era o nome? Salter Harris. Claro. Vocês lembram que o tipo 5 era a compressão do cartílago de crescimento, tá bom? É aquela mesma que você falou? É o mesmo. Não, você pode repetir da fratura de fêmur na classificação? A de fêmur? Sim. Classificação de tobilho é Schotter Harris. A classificação, na verdade, essa classificação de Salter Harris, ela serve para todos Tá. as epífises dos nossos largos. Como o tobilho é assim, é a parte mais inferior da tíbia, a gente utiliza a Salter Harris para classificar ele, tá bom? Se for um desplazamento assim, sentido transversal, sem lesão óssea, vai ser Salter Harris, que tipo? Sem nossa. Certo? Se temos um desplazamento em sentido horizontal e um tracinho para cima, 2. Tipo 3 como é? É transversal e para baixo, fazendo uma lesão articular. Tá bom? Tipo 4 é em sentido vertical. Ele não tem esse desplazamento em sentido horizontal, senão que ele já tem uma fratura na porção metapsália e epifisária em sentido vertical. E por último, o outro que é por compressão. Tá? Conclusión: la anatomía del hueso de los niños es diferente a los de los adultos. ¿Estamos? El potencial de remodelación de los niños es mucho más alto. Por el periósteo, ele está muito vascularizado. Então, a recuperação é muito mais rápida. Tá bom? La radiografía simple apilateral, que incluye ambas articulaciones, y comparativas del otro lado, son reglas para el método auxiliar de diagnóstico, tá bom? Ou seja, eu tenho que pedir um raio-x de um osso, se é possível comparar com o do outro lado, tá bom? Porque nos vídeos pode passar desapercebido as lesões, tá bom? Porque a gente não conhece bem, não está habituado a olhar raio-x de criança, tá bom? Então, a primeira vez que vocês olhem o raio-x de criança, les vai aparentar fraturas, tá bom? Isso acontece bastante, tá bem? Mas não são fraturas, são cartílagos de crecimiento, tá bom? La inmovilización del foco de fractura con las dos articulaciones contiguas, tá bom? Es el manejo inicial de la urgencia. Tener en cuenta el riesgo vital en caso de fracturas de huesos largos, como tibia, fémur, traumatismo de tórax, de columna, tá bom? La fractura expuesta y síndrome compartimental requieren de resolución urgente. Eles já sabiam, né? Bom, é só isso. A pronação dolorosa não. Oi? Pronação dolorosa já ficou. Pronação dolorosa? Como assim? Naquela mulher lá da babá lá,
se chama codo de linheira, tá bom? É uma luxação, tá bom? Mas ela é bem curtita o período de evolução dela, tá bom? A gente puxa as crianças muitas vezes para evitar que ela caia, para atravessar a rua, para que ela não se desprenda da gente. Então, quando a gente vai caminhando, a gente puxa ela. Quando fazemos isso, ocorre a luxação, tá bom? Que se chama codo de linheira, tá bom? Então, como ela é uma luxação, a criança grita de dor, tá bom? Quando vocês chegarem com seus filhos na urgência, bater no raio-x, vocês não vão encontrar nada. Por quê? Porque simplesmente na hora de levantar a criança, dar o colo, a gente desplaça de novo a luxação e ele entra na sua cavidade articular. Quando a gente fizer o raio-x, a gente não vai encontrar nada, mas vamos ter o antecedente de que aconteceu isso, tá bom? Isso que se chama codo de linheira, tá bom? Tá certo? Acabou. Antebraço. Antebraço hoje?